Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão da Storytelling Academy. Na verdade, a última sessão do ano. Vamos encerrar essa série aqui em grande com o nosso convidado de hoje, que é o Sleiman Kodor. Pronunciei certo? Pronunciou certo. Esse nome vem da onde? Esse nome vem das Arábias, por incrível que pareça, né? É porque tem um Muhammad aí que está escondido, que para fins de não sofrer represálias, eu suprimo do nome. Mas vem das Arábias, é um nome que meu pai me deu. A revelia da minha mãe não perguntou para minha mãe, coitada, em um determinado momento, estava lá no quarto e os médicos vinham, falavam: Olha, poxa, que nome bonito do seu filho. Ela, que nome? Aí, Sleiman Kodor, que tá lá, ela, mas não dei nome nenhum, não, mas já tá lá na porta. E aí era tarde demais e assim ficou. Até E, os e- 18 de anos de idade era bullying, mas depois que eu entrei nessa tal publicidade, eu descobri que isso tinha algum valor, né? Porque a gente vive de, querendo ou não, fichas técnicas, então é mais fácil encontrar um Sleiman, né? bom, deve ter saído muita coisa errada escrita, né? Ah, Entre não tenha dúvida. aspas, né? Tinha uma época que eu tinha uma coleção de copos da Starbucks, que inclusive é nosso cliente, e eu tinha uma coleção de copos que as pessoas perguntavam: qual é o seu nome? Eu falava Sleiman. A pessoa, o quê? Eu falei: não, escreve aí o que você pensou. Vinha tudo, vinha Slemon, Slimon, Slime, aquele negócio de criança brincar com uma. Enfim, vinha tudo. Certo mesmo, não vinha nenhum. Seu Leisma, com certeza. Lesma, não tem dúvida. Lesma Codorna era o apelido na infância inteira. Então, assim. Por isso que eu falei que era bullying, um bullying forte. Tá bom, dessa origem árabe, então. É É, árabe. o Sleiman, ele é um dos nomes mais importantes da publicidade brasileira. Quem disse isso foi o ChatGPT, embora eu também possa concordar, mas nessa temporada eu peço para o Chat me ajudar a escrever aqui. Ele é CCO da VMLYR. Tão difícil quanto o Sleiman Coder, tá vendo? É uma sopa de letra com outra, né? A telefonista daí é assim, tipo, ela pede demissão. A cada 6 meses você tem É, que trocar, né? Porque ela não eu, aguenta. eu, eu não sei se eu. Agora vamos passar por uma fusão, inclusive, né? Eu não sei se, Isso. isso foi feito para simplificar custos ou para simplificar o nome, né? Então agora seremos VML, acho que vai dar uma facilitada boa na vida de todo mundo. Com certeza. É onde ele lidera uma equipe de mais de 125 profissionais de criação e produção. Ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado publicitário, né? Tendo trabalhado com grandes anunciantes nacionais e globais. Começou sua carreira como redator na África, JWT e Almap BDO, passando pela TBWA, sendo um dos responsáveis pela transformação da agência na sua última fase, que passou por lá. Chegou na VMLYR em março de 2021, onde busca a criatividade, resolver problemas de negócio, conectando com as marcas e os consumidores de forma relevante e inovadora. Pronto, esse é o que diz o ChatGPT. O que que diz o ChatGPT Lehman? tá me vendendo bem. Eu diria que ele Bem, tá, né? Não, ele eu tá já me tive vendendo. alguns, eu tive alguns bem curiosos. Teve um que foi apresentado, era o que era, quem era esse? Acho que era o Domênico Massareto, assim, o Domênico Massareta, esse mago da criação. Olha aí, ó. O chat GPT botando as asinhas de fora, né? Já querendo, Exatamente. já querendo criar. Conte lá, Mas conte um pouco o seu percurso agora de verdade, Lema. vamos Começou lá, vamos lá. O que falta aí no chat GPT que ele esqueceu, mas que acho que é um momento significativo da minha história, que eu sou nascido no Rio de Janeiro, né? E não sei se todo mundo conhece ou não, quer dizer, todo mundo obviamente conhece o Rio de Janeiro da Copacabana, né? E tudo, da fama do carnaval e tudo. Mas é importante vocês saberem que o Rio de Janeiro ele é uma cidade que era para propaganda, ela não é igual São Paulo, né? Então, se Lisboa é o centro de Portugal, se Paris é o centro da França, São Paulo é o centro do Brasil quando o assunto é publicidade. Então, Edson, o início da minha carreira, né, até os 26, 27 anos, é, desde que eu decidi trabalhar nesse ofício até os 26, 27 anos, foi no Rio de Janeiro, né? E
obviamente, o Rio de Janeiro acabou. Eu tinha uma visibilidade no Rio de Janeiro, mas um determinado momento eu virei e falei, olha, eu quero mais desse negócio. E eu entendi que o problema não era eu, não que eu me achasse, que eu também não sou muito ególatra, mas eu entendi que eu falei assim, olha, aqui, nesse negócio, eu nunca vou ser alguma coisa mais relevante. Aí foi aí que eu decidi, eu falei, não, vou abrir as portas às cidades amigas, né? E aí foi quando veio uma oportunidade na África, na verdade, primeiro eu dei com os burros na água, né? Não deu em nada, eu tentei, nada aconteceu. Aí, um ano depois, a África me convidou para vir trabalhar em São Paulo. E aí, talvez por isso o ChatGPT largue daí, né? Porque ele larga depois da minha chegada em São Paulo, mas é que, obviamente, fato, foi quando tudo É que se... eu tenho ideia que o ChatGPT nem pega no Rio de Janeiro. Não pega, não pega, lá não pega. Lá não pega, a praia dá uma atrapalhada, então o negócio, o sinal do ChatGPT lá fica ruim. Mas você, toda vez que eu trago um publicitário que é carioca de origem, realmente só começa a partir de São Paulo, a leitura da sua... Eu sou muito, eu tenho que ser honesto, eu acho que eu sou muito grato, porque a gente, assim, eu só sou o que eu sou em São Paulo pelo que eu consegui construir no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro eu tinha clientes menores, eu tinha dinheiro menor, e aí eu saio, né, dessa cidade onde eu tentava fazer o máximo com o mínimo, e você chega numa cidade, numa agência, que era a África, né, que até hoje onde tudo é possível. Tudo é possível. Então, assim, quando tudo é possível, né, eu acho até, às vezes, você trava, né, mentalmente, porque você fala assim, pô, mas não tem nenhuma limitação? Se eu pensar qualquer coisa, pode pensar qualquer coisa. Se não for virar o mundo de cabeça para baixo, vai se tentar fazer. Então, acho que é por isso que, querendo ou não, São Paulo acaba sendo um transformador aí na vida de carreira de todo mundo aqui. E aí você chegou na África, como é que foi? Qual foi a primeira coisa que se percebeu assim, epa, deu certo? Valeu a pena ter vindo e eles descobriram que eu não sou uma farsa. Valeu, foi um momento em que, bom, comecei trabalhando, na verdade cheguei aqui, era um exército de pessoas, né? Você olhava e falava assim, cara, eu falei, cara, eu estava acostumado com criações de 8, 10 pessoas. De repente eu chego numa sala gigantesca que tinha mais de 90 criativas e criativos. E aí a primeira sensação é assim, bom, primeiro eu sou só mais um aqui nessa coisa, né? Até eu virar alguma coisa significativa vai ser difícil. Prova disso até que vou contar uma história curiosa, é que eu era recém-chegado e o Sérgio Gordilho, não sei se vocês já chegaram a conversar com ele, e o Sérgio, que é diretor de arte, né, além de ser CEO da agência, ele chamou todas as pessoas que estavam ali, tinham chegado mais cedo, que eram diretores de arte, e mandou catar a imagem. Eu falei assim, ele não faz uma vaga ideia de que, na verdade, eu sou redator. Mas eu catei a imagem e mostrei a imagem. Então, assim, isso foi um momento que eu falei assim, nossa, aqui é isso, você é mais uma pessoa e é com trabalho, e eu acho que assim, acho que há N formas de dar certo em propaganda, mas com trabalho sempre é a mais funcional. E aí, Edson, nessa coisa de trabalhar, tentar, enfim, aparecer, mostrar, tal, 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 um belo dia a gente teve uma oportunidade, que foi fazer esse chamado para fazer a campanha da Copa do Mundo de Brahma no Brasil. Era a Copa do Mundo no Brasil, né? Que ia ser em 2014, e a gente tinha a chance de fazer a campanha da Copa do Mundo de Brahma. E ali, eu acho que foram todas essas descobertas ao mesmo tempo, que a gente fez uma campanha que fez bastante barulho na época no Brasil, porque todo mundo falava, porra, imagina na Copa, esse país é uma merda, já é trânsito, o aeroporto não funciona, imagina na Copa, vai ser o apocalipse. E a gente inverteu essa lógica para algo que era o Imagina a Festa. Então, em vez de você imaginar a tristeza, imagina a festa que o Brasil é capaz de fazer juntando festa e futebol. E aí, quando a gente fez essa campanha, tem até um case interessante aqui para mostrar para vocês, que linka com aquilo que eu falei que tudo é possível.
eu me lembro que a campanha saiu na rua, né? Foi divulgada e tudo. E aí, na época, o João Live, da Talent, me ligou e falou: Olha, pô, vi aqui que foi você que fez essa campanha, queria trazer você para Talent. Eu falei: caralho, isso funciona, né? Esse negócio de você trabalhar, alguém ver, gostar do trabalho, ligar para você. Falei assim, pô, por um trabalho, né? Meu primeiro trabalho. Eu falei assim, cara, então foi ali que eu tive a certeza jamais absoluta, né? Porque a gente sempre acha eternamente que vão descobrir que eu sou uma farsa. Mas ali eu falei assim, eu acho que mais do que certeza ou acreditar em mim mesmo, eu acreditei que eu falei assim, cara, esse negócio de fazer um trabalho legal, as pessoas veem, as pessoas reconhecem, as pessoas vão lembrar de você, sabe? Tem, E tem o projeto para a gente ver? então, o projeto que eu queria compartilhar, que é o que eu falei, que onde tudo é possível, nessa campanha de Copa do Mundo, né, que eu falei, que eu contei do Imagina a Festa, a gente teve uma ideia que a gente falou assim, cara, e se a gente plantasse cerveja na Granja Comari, que é o centro de treinamento, né, da seleção brasileira de futebol. Então, eu vou dar Há várias Copas, há vários campeonatos do mundo. desde Pelé lá atrás até hoje é a Granja Comari, no Rio de Janeiro. E aí tivemos essa epifania aí, pois, cara, se a gente plantasse a cerveja lá, né, para ela nascer com a alma do futebol. E aí eu vou dar um share screen, vocês me confirmem que me veem, me ouvem. Ok, né? De visualização. Fizemos os testes, mas não custa a gente ver de novo. Eu vou dar um full screen aqui para que vocês vejam. After 60 years, Brazil hosts the FIFA World Cup once more. The entire country wears green and yellow. And because every brand decides to do the same, we decide to do something different. Achei a ideia fantástica. E ao mesmo tempo que ele meio que um frio na barriga, dizer como é que eu vou conseguir fazer esse negócio virar verdade. Brahma, the official beer sponsor of Brazil national team, decided to show that its passion was much more than talk. It was in its essence. Brahma presents Brahma Seleção Especial. We created the first beer with barley planted, grown, and harvested at the training center of Brazil's national soccer team. Granja Comari. A limited edition comes to life from this sacred soil, with the history of our team as its main ingredient. For 5 months, the barley's plantation served as the brand showcase, creating interest even before the product was launched. The perfect opportunity to leak to the press photos of the man who planted the first grains, the coach of Brazil's national soccer team, Luiz Felipe Scolari. A granja é a nossa casa. A video telling the entire project was launched together with a website, so fans could follow the story closer, day by day, grain by grain. 214 special kits were made available exclusively online, generating more than 2.6 million visits. Part of those were given to very special people. As the product hit the shelves, the campaign took over the media. Results: one of the 7 most viewed commercials in Brazil. More than $800,000 in spontaneous media. 150,000 people shared content related to the project. Approximately 2 million bottles were put on sale. Brahma Seleção Especial. Brazil's passion for soccer and beer were never so close. Funcionou? Bacana, funcionou direitinho. Você bebeu a cerveja? Eu bebi a cerveja e ela realmente era feita com grãos da Granja Comari. E aí, como disse ali o marketing, né, o CMO da época, isso foi muito legal, porque você tem uma ideia maluca como essa e, de repente, quando você vê, o seu produto está na prateleira do supermercado, né? E aquela sessão, o Ronaldo foi lá regar a plantação. O Luiz Felipe Scolari é que era o responsável por cuidar da plantação. Tinha Ronaldo, alguém para impedir dos jogadores chegar perto daquelas cevadas, né? Graças a Deus. exatamente. Peraí, eu não estou compartilhando a tela mais não, né? Ah, não. Não. Tá Então maravilha.
E, como é óbvio, a campanha era muito maior do que isso, né? Ou seja, Não né? tenha dúvida, não. Esse é o que eu falei, assim, ela é um pedaço da campanha, né? Mas eu acho que isso foi muito feliz, porque a gente está falando, olha, imagina na Copa, imagina a festa, vai ser uma grande festa e uma festa regada a cerveja especial. E é curioso, né? Porque assim, a gente vendeu um produto que na época, vou tentar botar em euros aqui, né? Vamos supor que a cerveja tradicional Brahma custava 1 euro, só para dar um exemplo, e essa cerveja custava 2,30 euros, né? Quer dizer, era assim, uma cerveja, obviamente, ela tinha uma cevada plantada na Granja Comari, mas ela tinha muito de storytelling ali também, né? Então isso é muito legal. Como diz um cliente meu uma vez a propósito de um lançamento de um pacotinho com suco, né? E ele misturava leite com suco de fruta. E é uma coisa que, olhando assim, não é assim muito bonito, né? Uhum. Então, a gente propôs, não, isso aqui é suco com as melhores ingredientes do leite, as proteínas do leite, né? Aí, boa ideia, né? Aí virou a pessoa responsável pela Tetra Pak. Não, 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 seu suco não é isso, seu suco é outra coisa. Ele fez uma coisa muito complicada. Ele falou, olha, o meu suco é 98% de água, 1% de fruta e 1% de leite. É isso que o meu produto é. Ou seja, o resto é historinha. Na verdade, É isso. tinha muita historinha, né? Exatamente, exatamente. Por isso que eu acho que o nosso trabalho também é tão valorizado, né? Porque a gente consegue agregar valor com as histórias que a gente conta, né? Ótimo. E aí? E logo depois? Então, aí, como o ChatGPT também observou, eu depois saio da África e vou trabalhar hoje o Wunderman Thompson, mas que na época era J. Walter Thompson, né? E que agora vai juntar com o VML e vai virar tudo VML. Mas eu vou para o Wunderman Thompson, para J. Walter Thompson, e aí eu tenho uma rápida passagem por lá, menos de um ano, eu brinco que foi menos de uma gestação, porque foram 8 meses, mas que 8 meses, porque a gente foi bastante feliz na época em que a gente esteve lá, éramos eu e meu dupla, né, que nos mudamos juntos para Thompson na época, e a gente teve a felicidade de, num mesmo ano, ganhar 5 leões, o que para a época era, hoje em dia, né, com a quantidade de categorias, com tudo, o numeral já cresceu, Hoje né? em dia, dependendo do projeto, se é 5 leões, você acha na rua, né? Exatamente, você encontra na esquina ali do Palé, mas na época aquilo era muito significativo, né? Que a gente está falando de 10 anos atrás. Então, assim, a gente conseguiu isso no mesmo ano, e com uma ideia, que é que eu também trouxe aqui para dividir com vocês, que eu acho que foi uma ideia que também fez diferença na minha carreira, mas eu acho que o que tão legal quanto a diferença que ela fez na minha carreira foi a diferença que ela fez para o cliente. Porque a gente tem um cliente aqui no Brasil, ele exporta para o mundo, não sei se tem em Portugal, chamado Tramontina, que é uma marca de facas, de utensílios para cozinha e para churrasco. E eles tinham uma linha linda de churrasco, né, que era realmente muito bem feita, mas eles falavam, cara, a gente não consegue fazer a galera entender que a gente não é só garfo e faca vagabundo de cozinha. A gente precisa fazer as pessoas entenderem que a gente tem faca de qualidade, que a gente tem pinça para churrar, enfim. E assim por diante. E aí nós fizemos uma ideia, que é que eu vou compartilhar com vocês agora, e depois eu conto o que foi o resultado dessa ideia. Barbecue is more than just a meal, it's a passion. And Tramontina is the only Brazilian brand that has a complete line of products for those who love it. But how do we show that Tramontina knows everything about making the perfect barbecue? By making a book that teaches people how to master this sacred art. A beautiful book that you can put on your shelf or tear to pieces.
Muito bem. Espera aí, que agora entrou um YouTube misturado aqui. Um segundo. Espera aí. Olha aí. Pronto. Muito bem. Agora eu voltei. Bom, agora vamos encerrar a sessão. Está todos a gente com fome, né? Agora está na hora do jantar. Eu conheci esse case, eu não sabia que era teu. Eu usei ele algumas vezes como referência durante brainstorms de projetos, etc. E 2014 foi na época que eu lhe conheci, basicamente, né? Sim, Quando cruzou lá em Cannes, você tinha acabado de ganhar esses trilhões, provavelmente, né? Então, exatamente. conta mais sobre esse projeto. Como é que foi Então, feito? e aí o que que foi muito legal desse projeto? Assim, ali, né, vocês viram um pouco principalmente do craft dele em relação a visual e manuseio, mas acho que é muito legal que cada uma das páginas tinha um título diferente. Depois de cada uma delas tinha um texto falando sobre aquele título, uma ode ao churrasco, à carne, tudo. Tem um que eu gosto muito, inclusive, ficava numa bandeja que era assim: existe o café da manhã, o pequeno almoço, né, no caso de Lisboa, de Portugal, existe o pequeno almoço, o almoço e o jantar. E existe o churrasco, que é uma outra coisa completamente diferente, né? Não se enquadra. Quando você fala que você vai fazer um churrasco, ele não é um almoço, ele é uma outra coisa. Mas o que foi legal disso é que se você botar no Google, não sei no chat GPT, mas no Google você vai ver que isso apareceu em tudo quanto é lugar, no Brasil e no mundo. A ponto de a Tramontina, que tinha dificuldade em ser sinônimo de churrasco no Brasil, começou a ser chamada para todas as lojas para criar uma seção de churrasco. A ponto de, na Alemanha, que era um país que eles tentavam exportar os produtos há anos e não conseguiam, porque os alemães também são apaixonados por carne, tentavam exportar há anos, não conseguiam, e os alemães entraram em contato com a Tramontina por causa da ideia. E eles passaram a exportar. Quer dizer, para a gente ver de novo, né, o que uma ideia, uma simples ideia, pode ser capaz de Como é fazer. que você vendeu isso para o cliente? O que você mostrou para ele? Só para, acho que é interessante eu mostrar como é que uma ideia como essa que é desformatada chega Então, até a vida a real. gente, a gente mostrou ela literalmente desformatada, né? A venda da ideia foi simples como, olha, se você vai ver quem é especialista em alguma coisa, vai lá e faz um livro para falar sobre isso. O livro, ele é um validador de conhecimento. E se a gente fizesse um livro do churrasco, né? Só que é um livro de churrasco que é para você literalmente destruir e fazer um churrasco perfeito na prática. E aí a gente levou, na época, me lembro, a gente levou o papel com sal já como teste, levou o que pegava fogo, levou alguns, né, dos que a gente tinha para o cliente se encantar com a ideia. Aí o cliente, na época, se encantou, falou, não, beleza, vamos fazer. O negócio é que a gente voltou para casa e que a gente tinha algumas coisas já possíveis e outras que a gente nunca tinha parado para pensar, tipo, como é que vai fazer o negócio que amola a faca? Aí você vai descobrir que tem que ter uma finura X, uma espessura Y, e aí teste, não, mas aí o livro vai ficar grande demais, não vai... Enfim, e aí foi uma tentativa e erro o tempo inteiro até chegar na Quanto solução tempo? final. Quanto tempo o projeto? Até De apresentação até execução foram uns 6, 7 meses. 6, 7 meses de E foram feitos testes. um exemplar ou mais que um? Não, fizemos mais de um exemplar. Na largada já eram 10 exemplares, só que eles ficavam expostos, né, em lugares diferentes. Tinha os chefes que recebiam alguns, chefes especiais recebiam alguns também. E depois a gente acabou tendo que fazer mais, porque o cliente virou e falou assim, olha, eu tenho um cliente super especial que, enfim, está aqui pronto para fazer 200 milhões de encomenda, eu preciso dar uma bíblia de churrasco para ele. A gente ia lá e produzia uma bíblia de churrasco especialmente. Parava a agência. Parem as máquinas! Vamos fazer mais um. Parem as máquinas! É Não, isso. porque assim, eu sempre compreendi, não é tão diferente da realidade, que assim, só o storytelling do filme, ele já é, ou seja, né? Eu comecei, Não olha, tenha dúvida. esse é um objeto que ele é tão complexo da sua execução que ele se destrói, né? Então, assim, Sem dúvida. se fizeram um, já é uma maravilha e, obviamente,
fizeram para gravar esse vídeo, e esse vídeo é a peça, na verdade. Não, sem É dúvida. uma espécie de NFT do livro, né? É Quase. isso aí, é isso aí. Ele, na verdade, é o grande, né, o grande reverberador da ideia, né? Não, e É é isso. encantador, porque você começa a assistir, você não cansa, você fica assim, vai, vem mais, o que que vai acontecer? O que que vai É, acontecer? é curioso isso que você está falando, Edson, porque hoje em dia, enfim, se a gente entra, né, nas plataformas, no Love the Work da vida, você vai ver uma infinidade de cases e ideias e dos mais variados tipos. Mas na época, realmente, isso era uma coisa que era um case contemplativo. O case vencedor foi esse, inclusive. Tipo, não tinha results, raros, não, era. As pessoas compraram literalmente a ideia. Isso é muito. Hoje você teria menos tempo para contar e teria que gastar mais de tempo para dizer toda a gente no Instagram adorou. Aí tinha Exatamente. Chefes famosos, Francis Bauman compartilhou isso, Avilés tuitou dizendo que é isso, é bem por aí. Publicitário é um povo muito especial, né? Se não fosse, Uhum. começa a não acreditar na verdade, né? Mesmo que você tenha feito, enfim. Exatamente. E aí te chamaram para trabalhar onde? Cada trabalho que Então, você faz desse te chamam para trabalhar num sítio, né? exatamente. Aí, daí eu recebi um convite na época para o MAP BBDO. Eu recebi um convite para o MAP BBDO e eu falei, olha, na época, né, eu virei e disse, olha, é um MAP BBDO, eu não tem como eu dizer não. E confesso para vocês que também tinha um misto de eu e meu duplo, eu virei para ele um dia e falei assim, eu falei, Lucas, olha só, a gente na época tinha colocado 10 comerciais na rua, tinha ganhado 5 leões, eu falei assim, sabe qual é a chance da gente fazer isso de novo ano que vem? Zero. Vão descobrir que a gente é uma negação, porque vão apostar na gente de novo e a gente está lascado, que a gente vai ter que fazer isso novamente. Então vamos embora daqui, porque aí a gente começa em outro lugar. Colocando uma peruca, trocando de nome. Exato, não é, vou me fantasiar de alguma coisa, vou Aproveita e troca de fingir. nome, finalmente. Já consigo virar João, José, né? Enfim. Mas aí fomos embora e aí fomos para o MAP PBDO, que aí foi onde eu fiquei mais uns 2 anos da minha carreira, e tem um trabalho que eu não trouxe aqui, mas que, se vocês quiserem, assistam, porque também tem uma história interessante, diretamente ligada a esse, que eu me lembro que o Luizinho, né, o Luiz Sanches, ele chamou a mim ao meu dupla, bem-vindos e tal, não sei o quê, e ó, eu quero uma Bíblia do churrasco aqui na UMAP. E aí, Não literalmente, né? então, não literalmente, mas aí a gente virou para a gente na nossa cabeça e falou assim, cara, tá bom, entendi. Ele gostou dessa história de livro, né? E ele é um apaixonado por rock. A gente, na época, tinha a conta de uma rádio rock, né? De rock. E aí a gente fez um livro, que é o livro do rock. Vocês podem procurar, o MAP PBD é o livro do rock. Também foi super premiado em Cannes, Super Craft também, que era um livro de LPs onde ele tocava músicas clássicas do rock and roll, né, que marcaram época, que fizeram história, mas só que ele tinha um tocador de vinil especial dentro dele que fazia o disco tocar ao contrário, né? Porque tem aquela história de que no rock and roll, quando você ouve uma música ao contrário, ela traz mensagens demoníacas, né? E assim a gente tinha uma peça que você ouvia a música e podia ouvir esse mesmo LP ao contrário, contando uma história macabra a respeito da criação daquela música. Então, era um livro sobre a história do rock, que, ao mesmo tempo, era uma peça de entretenimento. E ele hoje está no Museu do Rock, inclusive, lá nos Estados Unidos. Olha, Está lá no Museu do Rock, e aí eu me lembro que foi engraçado, porque aí eu virei para o Luizinho quando eu já tinha até saído, o projeto demorou tanto para ficar pronto, o craft trabalhado, que eu saí da agência, ele continuou sendo feito. E eu me lembro quando eu ganhei, eu falei, olha, eu me lembro que quando eu cheguei aí, você falou que você queria uma Bíblia de churrasco na UMAP. Então tá aí a Bíblia de churrasco na UMAP, só que versão rock and roll. Então isso foi muito legal, porque foi um momento que também uma passagem acaba se conectando com a outra, e ainda bem que ambas felizes. e o livro do churrasco está nesse momento na casa do Zeca Pagodinho, que é o museu, o É o Mundial do Museu do Churrasco, Churrasco, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. junto com a garrafa da Brahma, feita com a cevada Então, lá do tá Grumari. aí, tá aí um cliente preferencial de Brahma, é Zeca Pagodinho, não há dúvidas.
Tá bom. E aí, bom, continuando então esse percurso. Muito bem. Aí eu sigo da uma PBDO, eu vou para Talent, né? E aí aqui eu tive a oportunidade de fazer campanhas também para clientes que são históricos, como Tigre, né? Tigre é um cliente de materiais de construção, né? De obra, dessa coisa toda. E que foi uma agência também que é muito feliz, porque ela tem um planejamento muito forte, então isso me deu uma bagagem de entender que não é só ser criativa ou criativo, mas quanto mais essa nossa criatividade está tocando num ponto que vai fazer diferença na vida da consumidora ou do consumidor, mais chances a gente tem disso ser um estouro, né? Porque muitas vezes você pode ter uma ideia brilhante, mas ela só se presta ao seu próprio ego ou né, a sua própria alegria. E quando você tem um planejamento muito forte por trás, é quase como se você tivesse o alvo certo pintado para você poder jogar o dardo na mosca, assim, né? E mesmo que você não atinja a mosca, você chega muito perto, que já vai dar um grande resultado. Então, isso foi muito bom para mim. Aí, de lá, eu fui para a TBWA, que é onde, quando a Márcia Esteves, que era CS, ou até hoje, né, tinha saído da multipremiada Grey, foi para lá, para justamente fazer uma transformação criativa na agência. Aí eu tive, né, a oportunidade de ser a pessoa que liderou essa lado de criação, né, essa transformação, e fiquei muito feliz com o resultado dela, porque a gente acabou fazendo uma ideia para uma marca de biscoitos chamada Piraquê, que é uma marca tradicionalíssima, né, no Brasil, e que também foi premiada em Cannes esse ano, ganhou vários prêmios internos aqui no Brasil, e que é uma ideia baseada numa coisa muito simples que todo mundo está acostumado aí, todo santo dia na internet, que é aceitar cookies, né? Os famosos cookies. Você aceita cookies disso, aceita cookies daquilo. E nessa história de aceita, a gente pensou, pois se a gente aproveitasse isso daí para fazer as pessoas aceitarem cookies, só que, pelo amor de Deus, de verdade, né? Não cookies digitais. Então, vou dar um share de novo aqui para mostrar esta ideia para vocês. The EU passed a law to force sites to disclose cookies and allow you to opt out. But I will say, companies now often cleverly present those options in the most annoying way possible. Fala a verdade, ninguém gosta de cookies da internet. Internet cookies. They irk me. Every website I visit asks me to agree to their cookies policy. How about hell no, Jimmy? Eles interrompem a gente o tempo todo. Notícias, esportes, fofoca. E isso não dá pra aceitar, né? Foi aí que a Piraquê, a marca de biscoitos mais original do Brasil, resolveu fazer algo a respeito para lançar seus novos cookies. Piraquê apresenta aceitar cookies de verdade. A primeira política de cookies transformada em mídia. Para distribuir cookies de verdade, de graça. Onde a gente fez isso? No portal de notícias mais visitado do Brasil. E como a gente fez isso? Adicionamos esse botão especial em uma mídia nunca usada antes. Não era o banner. Pela primeira vez a gente mudou o botão de políticas de cookies do UOL. Era só clicar no botão, preencher o formulário, escolher o cookie e pronto! Em até 2 horas, os cookies chegavam em casa. Não demorou muito para nossa mensagem começar a se espalhar. Clica no botão verde, aceitar cookies com chocolate de verdade. E assim, com apenas R$221 mil de investimento, transformamos a pop-up mais chata em um formato de mídia mais saboroso. Em apenas 7 dias alcançamos resultados históricos. Depois da ativação, essa simples inovação de mídia alavancou a marca Piraquê dentro do maior serviço de delivery do Brasil, contribuindo para batermos pela primeira vez nosso maior concorrente em vendas nesse canal. Piraquê, a receita é ser original. E também foi a forma mais criativa do mundo de colocar o Jimmy Fallon no seu case
mesmo se ele não tendo falado da sua campanha. Exatamente, são os subterfúgios do mundo moderno, né? Mas não se pode negar que Jimmy Fallon falou sobre os cookies com um amigo dele de palco, então tá tudo certo, é permitido. Mas, E sem dúvida, é uma... Eu acho que é uma coisa também que é muito... E aí que nós partilhamos como lusos e brasileiros, que infelizmente, a nossa língua é entendida por poucos, né? Então, você, quando tem um case em português, a verdade é que as pessoas já largam, né, na cabeça delas de outro lugar. Então, assim, ou você está botando legenda, e se você está botando legenda, a pessoa está olhando para baixo, não está olhando para o case. Então, eu acho que é um pouco de uma tentativa, Edson, de você captar a atenção de quem está vendo, de um público que você tem que assumir que vai falar inglês, né? Num caso, obviamente, num case desse que é específico para o Festival de Cannes. Os brasileiros, obviamente, não usam o Jimmy Fallon. Não, mas usa com propriedade. E já agora, assim, complicado tecnologicamente fazer isso? Não, né? Ué. Não. Tecnologicamente fazer isso, não. Eu acho que o grande passo aqui foi realmente o veículo aceitar, um veículo que no Brasil é gigantesco, aceitar você mexer nesse lugar que é o famoso meio que o lugar é sério, né? Mas eu acho que também, de alguma forma, a gente não impedia ninguém de aceitar o cookie do site, a gente só oferecia a oportunidade de aceitar um mais gostoso, né? Mas também é Brasil, né? Abriu, nossa, gente, vamos me sequestrar. De algum jeito vamos me sequestrar. Vão fazer algum mal comigo. Não sei o quê. Não sei quantas pessoas deixaram de clicar no link por medo de alguma coisa, né? Mas a verdade é que aquele fato ali realmente deixou a gente muito feliz, porque concorrer com a Mondelez, né, que é uma gigantesca, enfim, global, né, uma marca brasileira, conseguiu feito foi muito legal. E eu acho que o que todas essas coisas têm em comum, se vocês observarem, uma é um botão de cookies, a outra é um livro que fala sobre o churrasco, outra é uma cerveja feita plantada, feita conservada, plantada num campo de futebol. Então, assim, o que eu acho que todas elas têm em comum? Nada, né? Que mais elas têm uma coisa atrás que isso sim deixa elas todas iguais, que é hoje a capacidade que a gente tem de poder pensar tudo. Tudo. Quer dizer, o que é propaganda, né? Há muitos anos atrás era você fazer um comercial de televisão, um anúncio, um spot de rádio, né? Hoje em dia pode ser um livro, pode ser plantar cerveja, pode ser um botão de cookie no site. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vive, e aí não só eu, né? Uma coisa que todos nós partilhamos, a gente vive um momento maravilhoso, que é um momento em que tudo pode ser feito, né? Digamos que você, então, é um grande adepto e partidário do story doing, que é o contar a história a partir de coisas que são feitas. Eu gosto muito, assim, eu não tenho nenhum preconceito com nenhum tipo de formato. Então, assim, tanto que o próximo, inclusive, que veremos é um filme. Olha aí. Só para que eu ia dizer, e o próximo também é mais um caso de story doing? Não, veja, ele também tem ele partilha do mesmo raciocínio, porque ele é um formato de filme, mas ele não é um formato de filme padrão. Ele é um curta-metragem, mas ele digamos assim, cinematográfico, né? Mas o que eu acho que é o que eu tenho na minha cabeça, Edson, é que é essa coisa de, tipo, olha, não tem certo nem errado, tem bom e ruim. Você pode ter uma boa, belíssima ideia, ou uma ideia não tão boa. Isso pode ser na TV, pode ser no livro, pode ser no digital, pode ser onde você quiser. Eu acho que o que divide se é bom, se vai ser um grande sucesso ou se não, né? Não, isso aí é um exemplo de story doing, né? Obrigado, mas a pergunta é por que fizeram, né? Podia não ter feito. Sim, sem dúvida. Como vários story doings aí da história ficam sem ter só no story, né? Sem o doing, né? Ok. Quer mostrar então o filme aí? Então, então o que acontece? Aí eu saio da TBWA, recebo a proposta para assumir toda a VML, né? VML YNA,
E aí, de novo, foi um outro momento que também, assim, muito difícil, porque a gente tinha um projeto de ficar 4 anos, né, de fazer a transformação criativa completa, mas eu falei, tanto que esse louro aqui colhido com Aceita Cookie já foi póstumo, né? Eu estava celebrando os leões da VML ao mesmo tempo que eu celebrava o da TBWA. Mas aí eu venho para cá, e aí atendendo uma das grandes contas também da agência, que é a Vivo, né, que é a Telefônica, né, aí na Europa, principalmente em Espanha. E a Vivo, junto com a Motorola, tinha um lançamento de um celular para fazer esses famosos cooperados, né, de operadoras de telecom, e enfim, ora é Samsung, ora é Motorola, ora é Apple, e tinha que lançar um novo Motorola lá, que ele tinha uma câmera incrível. Esse era o objetivo do trabalho. E aí, eu não sei quem de vocês já viu, mas é o filme brasileiro mais visto na história, que é o Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, e ele é o filme brasileiro mais assistido na história, né, do mundo. E a gente falou assim, cara, então o negócio e se a gente pegasse o personagem do Cidade de Deus, que é o Buscapé, que o sonho dele era ser fotógrafo jornalístico, e aí ele volta agora, 40 anos depois, né, para fazer uma cobertura na favela, na comunidade onde ele morava, só que agora ele leva um celular. Ele vai levar esse smartphone super poderoso da Motorola numa grande aventura que é uma spin-off do Cidade de Deus. Então, se vocês buscarem, eu aqui vou mostrar o case para vocês verem toda a história, e para o Edson também ficar feliz, porque ele começa com o Brad Pitt, começa com a Uma Thurman, para dar aquele ar internacional. Mas eu convido vocês que viram o filme, quem não viram também vão entender a história, obviamente, mas se viram o filme vão gostar mais ainda, porque é um curta de 14 minutos, que foi produzido pelo Fernando Meirelles, com o mesmo roteirista do Cidade de Deus, que é o Paulo Lins, que é o autor do livro, né? Com a mesma equipe de som, com a mesma galera de figurino, de casting. Então, assim, a gente conseguiu, 20 anos depois, né, do filme, reunir essa galera toda para fazer uma spin-off do Buscapé. E estão fazendo agora uma série que vem a partir daqui, certo? Então, veja só você, exatamente. Isso é uma coisa que, inclusive, a gente coloca no case, que o Buscapé fez tanto sucesso que ele virou uma série da HBO Max. Então, é muito legal, porque a gente até brinca, né, que se a cultura inspira a propaganda, agora olha que louco, né? A propaganda vai lá e volta e inspira a cultura. Vou dar o share aqui para que vocês assistam o case. The nominees for Achievement in Cinematography are... For Achievement in Directing. For Best Adapted Screenplay. In Film Editing. For City of God. A galera fugiu! Meu nome agora é Zé Pequeno, porra! Porra, quer morrer? Eu acho que a grande sacada desse curta é a gente ter feito uma atualização do que é a Cidade de Deus. Antigamente as comunidades eram um lugar da carência, agora virou um lugar da potência.
Busca-pé. Isso foi premiadíssimo, né? Foi premiadíssimo. A gente, inclusive, acabou de ganhar o Gran F aqui no Brasil com essa ideia, mas também ganhou Leão de Prata em filme, ganhou em mídia, enfim, a gente foi branded content também. Então, a gente foi, podemos dizer que bastante felizes com a ideia. Como diria o Chacrinha, estouro do norte. Exatamente, exatamente. Eu acho que foi muito legal, assim, óbvio que a gente celebra, né, o prêmio sempre, porque ninguém não gosta de ganhar, né? Mas eu acho que foi muito legal porque foi um projeto que realmente deu muito trabalho, né? Fazer um curta-metragem, 14 minutos, né? Não é nós que estamos habituados a fazer 30 segundos, 1 minuto, um case. Você fazer 14 minutos de história, né? Você juntar esse time, realmente, assim, só foi possível porque todo mundo se apaixonou muito pela ideia e pela possibilidade de fazer isso de novo. E recomendo, para quem não assistiu, o curta de 14 minutos, está super disponível no YouTube, e é uma história, realmente, como diz o Case, uma história eletrizante, realmente, que te prende do início ao fim. Vou ver hoje, não sei por que eu não tinha visto ainda. Não tinha noção do tamanho do projeto, mas parabéns. Obrigado. E aí, isso já é daí, então? Esse já é daqui, da VML YNR, né? E que foi o nosso case, sem dúvida, mais premiado desse ano aqui, em qualquer premiação na qual a gente tenha disputado. E desse ano que você também foi jurado, não nessa categoria, em outra categoria. Quer falar um bocadinho sobre essa tua experiência esse ano? Quero. Fui jurado na categoria de Entertainment for Sports, né? E o que eu posso dizer para vocês assim, foi uma experiência, primeiro, incrível, né? Acho que você ter a oportunidade de estar do outro lado, né? Do lado que escolhe aquilo que vai ser vencedor. E ao mesmo tempo que foi uma experiência incrível nesse sentido, né? Porque eram pessoas do mundo inteiro. Então você ouve uma mulher da África falando uma coisa que você não tinha pensado, né? Ou para a menina de Singapura, aquilo não faz o menor sentido. E aí você entende o quão difícil é ganhar esse bendito desse leão. Então, assim, para quem já ganhou, celebrem pela milionésima vez a vitória obtida, porque não é fácil, e para quem não ganhou, não tem que haver nenhum sentimento de derrota, porque, no final das contas, o caminho para isso é muito difícil, Edson, muito difícil, porque você, o tempo inteiro, quando você está numa sala julgando, você se vê numa situação em que você tem que cortar coisas, porque é isso, né? E esse cortar coisas, querendo ou não, inevitavelmente acaba deixando de fora coisas que são realmente boas, né? E o ser humano é o ser humano, né? Então, se você tem 20 pessoas, ou 15 pessoas, ou 10 pessoas, ou 3 pessoas numa sala, analisando projetos, né? Se alguém espirrar, pode ser o suficiente para mudar a opinião dos outros dois. Pode. Há um misto de competência no trabalho, mas também um pouquinho de sorte. Se foi analisado pela manhã e o pessoal estava descansado, já foi de noite, já ninguém mais aguentava mais discutir. Não tenha dúvida, são para vocês saberem, são horas, né? Então você entrava 9 horas da manhã numa sala e ia sair dessa mesma sala 9, 10 da noite, né? 2 dias seguidos, é o que você falou. Onde foi a sua ideia, né? Como ela apareceu? Que horas ela apareceu? Qual era o humor de todo mundo que estava assistindo? Então, ninguém me pediu conselho, mas, né, se vocês quiserem eu vendo, né? Porque dizem que se der conselho não vale, então, se fosse bom a gente vendia, então posso vender. Mas é assim, a gente tem que buscar sempre nas nossas ideias o máximo de inquestionabilidade. Você tem que fazer um negócio tão outstanding que ele não vai ser discutido. É o contrário. É fugir das discussões, porque se você tem uma ideia
que é o que eu brinco, que, né, ela tem umas cascas de banana no meio que podem fazer você escorregar, é a oportunidade de um jurado levantar a mão e falar, olha, eu discordo disso, senti um buraco naquilo, falta daquilo outro. Então, assim, acho que parece uma dica idiota, né? E no fundo o jeito mais fácil é fazer uma coisa incrível. Tão incrível a ponto de que ela não vai ser questionada. E eu acho que, se vocês virem o vencedor, né, o Grand Prix dessa categoria que eu julguei esse ano, vocês vão perceber isso. Se vocês compararem a ideia, né, que é uma ideia de Michelob Ultra, com todas as outras ideias que competiram, ela é assim... Deve ser. Ela é um outro patamar. Eu me lembro quando a gente estava, inclusive, na hora de julgar o Grand Prix, eu puxei a palavra e falei, olha, gente, eu acho que não há dúvidas, é essa pelo seguinte motivo. Ela é a única ideia de entertainment for sports que ela preenche quase todas as subcategorias. Então, ela é parceria com uma pessoa, ela é branded content, ela é inclusão e diversidade. Quer dizer, ela era tanta coisa ao mesmo tempo e feita de um jeito tão, né, grandioso e bonito que era questionável, né? Ela passou o tempo inteiro sem ser questionada porque merece. Então, O cliente português, sabia? Olha aí, ó. Ricardo, e já foi nosso convidado aqui já há 2 anos atrás. Ele é o diretor de marketing da Michelob Ultra, mora em Nova York, mas é portuguesíssimo. Pronto, olha aí. É amigo da casa. E para juntar, o CCO da FCB na época era o Gabriel Schmidt, também brasileiro, né? Então, Alexandre Abrantes também brasileiro. Então, é um misto de Brasil e Portugal, tá vendo? Esse call aqui tá cheio de talentos. É só que eles só aceitam quando a gente fala inglês. E já voltando um pouquinho atrás no assunto, mas só porque está chegando já no final aqui do tempo já. Já agora, gente, alguém quiser fazer alguma pergunta, Rafael quer perguntar alguma coisa? Zé, Raul, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Enfim, e deixa eu continuar então, se quiser, levanta o braço aí. Quando eu te conheci, eu brinquei assim, eu tinha acabado de chegar aqui na FCB, eu estava aqui, na verdade a gente se encontrou em 2015. Eu estava aqui há pouco mais de um ano, foi quando você ganhou os prêmios, que é aquele projeto Tramontina 14, né, em DCD 15. E daí eu te brinquei, quer trabalhar lá em Portugal? Você falou assim, quero. Você já está se tornando raro já, né, encontrar esse profissional criativo brasileiro que não vai embora, né? Que acaba ficando. Você pensa em ter essa experiência internacional ou não vê necessidade? Eu sigo no meu sonho de morar em Lisboa, viu? Eu não vou desistir desse sonho, assim, porque minha esposa, assim, a gente é apaixonado pela cidade e eu ainda vou chegar lá. Mas eu acho que o que você falou é interessante, Edson. Tem até uma coisa que a gente está vivendo aqui no Brasil hoje, e acho que no mundo, né? Quando o talento surge, é um pouco parecido com o que acontece no esporte, né? No futebol, por exemplo. O talento, ele mal surge, ele já vai embora. Então, tem gente saindo do Brasil hoje que não é nem sênior ainda. É júnior, mas assim, já tem um talento, já traz, já vamos... e eu acabei construindo toda a minha carreira no Brasil. E aí, eu acho que hoje eu vivo um momento feliz aqui no país, a ponto de, olha, não, então vamos ser felizes uma leitura muito... o fato de você ter se formado nesses 20 anos no Brasil, né, acaba imprimindo um taste no seu trabalho muito próprio, né? Não O tenha que dúvida. é excelente notícia para o Brasil, né? E para você também, mas isso acaba faltando talvez em outros trabalhos igualmente excelentes, de outros bons publicitários brasileiros, mas que já perderam Sem dúvida. não, vamos fazer uma coisa com Cidade de Deus, vamos fazer uma coisa com o churrasco, vamos fazer uma coisa com a Granja Comari, vamos fazer uma... Percebe? Você ter esse acento, É verdade. olhar Bastante. que é de quem está dentro, é de quem está dentro da cultura, não é de quem está fora da cultura. Um estrangeiro não consegue chegar aí e ter essas ideias. Isso que eu quero dizer. Eu concordo. Faz todo sentido. Você tem que viver, você tem que ter isso dentro de você para poder colocar para o lado de fora, né? Sem dúvida.
Bom ponto. Bom ponto, né? Então, um bom ponto desse, queria agradecer imenso a sua presença hoje aqui, foi ótimo, eu gostei bastante, o pessoal também deve ter gostado, esse vídeo vai circular muito por aqui também, mas para as pessoas que vieram, pelo menos aqui, nossos parabéns, e fica também o convite, como você passou ano passado aqui o Natal, se vier esse ano, dá um toque, e o jantar de Natal é por minha conta. Eu não vou estar no Natal, mas eu devo estar antes de Cannes do ano que vem em Lisboa de novo, então a gente se encontra. Vai ser um tá prazer. combinado, já está marcado, quer reservar a mesa e colocar o vinho já para refrescar. Pronto, por favor, por favor. Tá bem? Muito obrigado, Lima. Foi um Obrigado a prazer. vocês, gente. Boa tarde para todo mundo. Quer dizer, boa noite aí, né? Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.